né? Sempre dizer eu, fizer algo que é minha missão, que é o meu propósito, que é o que vai me mobilizar para viver mais alegre e feliz, vai me dar uma adrenalina interna, porque eu acredito muito naquilo, e isso vai ser a diferença no mundo e no meu mundo, né? A gente não precisa falar em planeta, em estados, em países, não, no meu mundo. E o meu mundo sendo transformado, eu transformo tudo que está à minha volta, porque a energia do trabalho vai ser diferenciada. Então, o que eu percebi ontem, assim, gostaria de compartilhar com vocês nessa aula de hoje, é que não existe cartório perfeito. Nenhum cartório no país é perfeito. Tem alguns cartórios que têm práticas de gestão, que mede seus resultados, faz uma movimentação e tem um resultado melhor. Mas não significa que esteja perfeito, porque a busca tem que ser constante. E hoje eu não quero falar de prática de gestão aqui com vocês, mesmo sendo a nossa expertise, algo que a gente implementa já há 14 anos como as ferramentas de gestão. E repito aqui mais uma vez que eu sempre digo que todas as ferramentas estão no Google, né? Então basta entrar lá e pegar uma prática de gestão e implementar, então só não implementa quem não quer. Mas o jeito que a Chai faz, todo o processo de mobilização das pessoas, de olhar para fora, olhar para a sociedade, gerar o bem para todas as partes interessadas, é que faz o movimento acontecer e o resultado vem muito mais leve. Então, em função daquela live de ontem, eu resolvi conversar um pouco sobre isso, sabe? Que hoje seja um momento de oportunidade, um momento de reflexão, para que os titulares de cartório, de todos os segmentos, todos os tamanhos, possam perceber e fazer um processo de reflexão junto comigo. Qual a missão do titular de cartório lá na sua cidade? Qual é a missão dele? Para que ele existe? O que ele gera nessa cidade? Ele gera emprego, ele gera renda, ele gera um serviço de excelência, ele gera uma oportunidade de desenvolvimento local, ele gera possibilidades de melhoria social, sim, social. E ele tem um propósito para existir. Se o cartório não fosse benéfico para a sociedade, ele não existiria. Com certeza ele não existiria. Ou com certeza ele já teria sido trocado por outra forma de prestação de serviço que a sociedade conseguisse o mesmo resultado, ou um resultado até melhor, ou um resultado que ela espera do serviço prestado por cartórios. Então, o processo de reflexão hoje é checar assim, eu estou fazendo o meu papel como titular de cartório na sociedade que eu estou inserido? Eu estou fazendo a movimentação necessária para que as pessoas percebam a importância dos cartórios? Eu estou levando para a sociedade a comunicação clara e precisa, e não jurídica e burocrática, do porquê que ela precisa fazer o uso do serviço do cartório, né? Porque várias pessoas chegam nos cartórios com o objetivo de fazer uma escritura e estão num cartório de protesto, porque para a sociedade é tudo igual. A sociedade ainda não consegue diferenciar os tipos de cartórios. E a gente precisa fazer uma divulgação maior em relação a isso. Precisamos comunicar melhor isso. Só quem sabe, quem tem essas informações, são aquelas pessoas que usam permanentemente o serviço dos cartórios. As imobiliárias, as incorporadoras, os boys que prestam serviço para essas empresas, empresas maiores, né? Órgãos públicos.
Mas a sociedade em geral, ela ainda não tem uma noção clara e precisa da existência do cartório. E daí você pode estar me dizendo assim, mas Denise, eu falo, comunico aqui, mas eu não tenho como informar toda a sociedade da existência do cartório, por que o cartório existe, por que ele está aqui. E eu digo que sim, você tem essa missão de comunicar bem o serviço que você presta à sociedade. Não é porque você passou num concurso público e que já assumiu o cartório que não precisa devolver para a sociedade aquilo que a sociedade apostou na existência do cartório lá. Então, volto a dizer, o cartório só existe para prestar um serviço para a sociedade que ela necessita. Então, todo titular, ele precisa estar envolvido nesse processo. Ele fazer com que esse propósito seja reconhecido pela sociedade. E ele tem uma missão transformadora na sociedade. E a gente percebeu isso durante a pandemia, que os cartórios foram determinados como serviço essencial para a sociedade. E é verdade, é essencial. Os negócios não funcionam se não tiver cartório. As pessoas não têm uma identidade se não forem registradas. As empresas não têm regulamentação se não forem registradas. As pessoas não conseguem receber dívidas se não protestarem. Então, e outros tipos de serviço. Olha o quanto é importante o serviço que vocês prestam para a sociedade. E daí, com a função da pandemia que eu estava falando, vocês perceberam que existe um movimento muito maior que precisa o titular estar próximo da sociedade para ver se aquela necessidade foi suprida, se ela foi atingida e se existe uma forma melhor de eu prestar esse serviço. E daí, como eu iniciei essa live de hoje dizendo que não existe cartório perfeito, aquele cartório que está num processo de desenvolvimento, de crescimento, ele sempre está buscando algo novo, algo desafiador, algo que ele percebeu que a sociedade precisa e que ele ainda não está atendendo. Então, ele se organiza internamente para fazer esse atendimento. Ah, Denise, olha o tipo de assunto que tu está trazendo aqui, se tu está fazendo uma maratona do prazo zero, que é redução de prazo. Sim, e eu acho que os prazos hoje estão altos porque não existe essa preocupação com o propósito. Não existe esse monitoramento permanente para ver se eu estou atendendo a necessidade da sociedade. Porque se eu tivesse atento a isso, o meu prazo não estava alto. E não estava mesmo. Porque assim, os nossos clientes, e não por serem nossos clientes, mas eu acredito que por esse jeito da Chai de ser, sabe? De envolver, de fazer olhar assim para o bem comum, para o bem de todas as partes interessadas, faz um movimento de busca constante por essa melhoria contínua, para ver se está ajudando realmente a sociedade a melhorar. Se eu estou fazendo algo para gerar benefício para aquelas pessoas e não só prestar um serviço interno e receber um emolumento. É muito maior que isso, é muito mais amplo que isso. E ontem na live falando assim, me gerou uma energia interna assim, vendo muitos cartórios brasileiros participando do prazo zero, que daí eu atinjo o objetivo de ajudar esses cartórios a reduzir esses prazos, para que eles tenham tempo de olhar para fora, de olhar para a sociedade, de fazer o bem comum, de fazer a entrega daquilo que eles precisam entregar, porque cada cidade tem uma necessidade específica, cada cidade tem uma matriz econômica diferente. E isso é mobilizador. E pensando assim, quantos cartórios foram criados agora há pouco, né? Em novos concursos, e que o cartório começou com a matriz 1,
né? Desculpe, a matrícula 1, e ainda não tem renda, ainda não tem algo que ele consiga gerar internamente para que sobre energia, que sobra tempo para ele olhar para fora. Mas se esse titular que assumiu esse cartório pequeno deixar o cartório dele funcionando, otimizado, vendo as necessidades daquela sociedade, trabalhando em parceria com os órgãos públicos, prefeitura, entidades de classe, vendo realmente a necessidade genuína da cidade, a cidade pode crescer. Vocês já perceberam isso? Olha a missão de um titular de cartório em beneficiar a cidade. Porque daí ele vai ter verificando quais as necessidades de lá, vai entrar em contato com outros titulares de outros cartórios, de outras cidades, que tiveram algum movimento diferente e que ele pode trazer para a sua cidade. Eu tive fazendo uma análise de uns cartórios que iniciaram em 2017 e quando iniciaram o faturamento era bem baixinho, né? Poucos atos, porque até a cidade entender que é necessário fazer um registro, demora, né? Mas, passando 3 anos completos, eu percebi que todos eles cresceram. Todos eles cresceram em faturamento, que foi a análise que eu fiz, né? A análise possível para ser feita, né? Fiz dentro do site do Justiça Aberta, que está lá disponível as informações. E daí eu fiz esse estudo e percebi que todos eles evoluíram, todos eles cresceram. Consequentemente, todos eles ajudaram a sociedade de alguma forma. Mas, se eles estiverem com esse foco de ajudar a sociedade, perceberem a importância deles nesse processo e faz com que a cidade cresça, imagina com esse foco. De estar lá sentado junto com empresários, com a prefeitura, com entidades de classe, olhando para a cidade se desenvolver. Vocês acreditam que não vai gerar mais serviço para o cartório? Claro que vai. Vocês acreditam que não vai gerar mais emprego e renda para a cidade? Claro que vai. Então, quando todas as partes interessadas dentro dessa cadeia são beneficiadas, o resultado é fantástico. E eu quero trazer aqui essa aula para despertar em cada um de vocês, em cada um dos corações de vocês, a missão que vocês têm de contribuir para o desenvolvimento da sua cidade, da economia da sua cidade, das questões sociais da sua cidade. Porque quantas mobilizações e campanhas socioambientais hoje vários cartórios do país executam ou prestam, né, que a gente acompanha nas mídias sociais, mas que lá em 2006, quando a Chai iniciou, nós sempre sugerimos um dos pilares da gestão ser o socioambiental, para devolver para a sociedade aquilo que ela nos beneficia como cartórios. E era muito difícil o titular perceber a importância disso. Ele queria organizar seus processos internos, ele queria sua equipe satisfeita, seu usuário feliz, né? Não queria fazer isso, não era uma prioridade para eles isso. Só que hoje eu percebo que muitos cartórios fazem esse movimento de fazer a devolução para a sociedade de um benefício que eles recebem da própria existência. Olha que benefício! Existir. E vários deles fazem campanhas arrecadando alimentos, arrecadando fraldas para idosos, ajudando creches, arrecadando material escolar, adotando um canteiro, né, verde, um trevo na cidade. Então, vários movimentos em benefício à devolução daquilo que recebe. E isso é grandioso. E nós temos muitos cartórios no país. Se cada um desses cartórios fizer esse movimento, olha a transformação social que acontece. Vocês têm um papel fundamental para a sociedade, para ela se desenvolver, para ela crescer. Vocês não são só um titular,
Vocês estão nesse lugar por um propósito muito maior. Um propósito de construção de uma cidade melhor. Um propósito de ajudar com que a matriz econômica dessa cidade se desenvolva. Um propósito de ajudar as pessoas a serem mais solícitas umas com as outras. E digo solícitas genuinamente. Não só quando a gente vê esses movimentos que são lindíssimos, né? Não deixa de ser louváveis, quando acontece uma catástrofe, né? Por exemplo, várias vezes, né, vem um temporal lá no Rio Grande do Sul, destrói muitas casas, daí muita gente se reúne e consegue material e faz mutirão e ajuda no processo de construção. Mas por que tem que ocorrer só quando tem catástrofe? Só quando as coisas não deram certo? Eu posso fazer isso agora, verificar qual a necessidade e fazer um mutirão de construção, de melhoria. E digo mais, pode iniciar aí na sua equipe, né? Eu faço uma avaliação se existe alguém aí da minha equipe que precisa de uma ajuda diferenciada. E isso não é tirar dinheiro do bolso para ajudar, é fazer um movimento de transformação social. Existe um propósito para fazer as atividades. Imagina só, sei lá, uma pessoa da equipe muito simples, que ainda não tem uma casa, que ainda não conseguiu construir algo, e existe uma mobilização para isso. Olha a gratidão dessa pessoa em relação a isso. Olha o envolvimento dela para fazer um serviço bem feito. E isso não é só uma pessoa, é o movimento de todas as pessoas. Inclusive, ontem eu recebi uma ligação e o titular me disse assim: Denise, eu preciso fazer algo aqui na minha serventia, dar uns feedback para as pessoas, porque eu ensino e elas não aprendem e daí ainda eu tenho que conferir os atos e retrabalhar. Algo que já deveria estar pronto. Oi, Joyce, querida, beijo para você, estou te acompanhando. E daí, eles não sabem fazer o procedimento de acordo com o que tem que fazer, eu ainda tenho que reconferir e dar um treinamento de novo, ensinando de novo. Eu digo, tá, mas e daí, o que o senhor quer fazer? Ah, eu quero pegar e fazer uma avaliação de desempenho, tu tem um modelo para me passar de avaliação de desempenho, porque eu quero aplicar e dar um feedback, dizer que eu já não aguento mais isso. Eu fiquei refletindo enquanto ele falava no telefone, né? Eu digo, mas qual o problema mesmo? O que o senhor está sentindo? Ah, eu tô cansado de tanto estar voltando, fazendo retrabalho, reiniciando as atividades. Então eu digo, o problema então não é uma ferramenta para avaliação de desempenho. O problema é que essas pessoas não têm um propósito para fazer o serviço. Quando a equipe tem um propósito, está envolvida num movimento, ela faz a diferença. E a gente percebeu em vários cartórios que estão participando do treinamento online do Prazo Zero, que estão em movimento constante. Eles querem aquele resultado, eles estão fazendo trocas, eles estão estourando balões para comemorar um dia a menos no prazo, eles estão batendo sino. Então existe um movimento, existe um propósito. E o propósito é muito maior do que o conhecimento. Não estou dizendo aqui que o conhecimento não seja importante, ele é muito importante, ainda mais dentro de cartórios extrajudiciais brasileiros, é importantíssimo. Mas o movimento, o propósito, gera um resultado imediato. Porque as pessoas querem, elas querem participar, elas querem estar inseridas em algo maior. Elas querem ser vistas como pessoas que contribuíram para aquele processo de desenvolvimento. Elas querem ter orgulho do trabalho delas, da onde elas trabalham, com quais as pessoas elas trabalham. Então, existe um processo maior do que a atividade. Não pode ser só um dia de salário por um dia de trabalho. Tem que ser por um propósito de vida. Tem que ser algo que constrói. E daí eu digo que não vai construir no primeiro dia. Não. Mas o feito é melhor que bem feito, como diz um professor meu.
porque daí eu faço aquela etapa e avanço. Não ficou perfeito? Não ficou, mas foi possível nesse momento. E daí eu faço uma avaliação e melhoro na próxima etapa. E assim eu vou criando força e movimento para frente, não olhando para trás, reclamando do que não aconteceu. Eu executo, eu testo, e ainda mais, se eu tenho acompanhamento de pessoas que têm conhecimento, já experimentaram isso em outros lugares, né? A Chai tem muitos treinamentos nesse sentido, o Prazo Zero é um deles, que são ferramentas que estão lá disponíveis com modelos que foram criados ao longo desses 14 anos e melhorados. Muito melhores hoje do que era o ano passado, por exemplo, porque sempre está num processo de evolução. Porque nós temos um propósito, que é ajudar todos os cartórios do país a reduzirem seus prazos. A alternativa que nós achamos foi o treinamento do Prazo Zero, porque é um treinamento online, que aquele cartório pequenininho lá no interior, ele pode ter acesso à informação e ele pode treinar de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Não tem custo com logística. Ele consegue usar os modelos lá no seu cartório. Nós testamos isso para verificar se funcionava. Então nós temos um propósito, vocês percebem? O propósito da Chai é esse, ajudar a mudar a realidade dos cartórios brasileiros. E não por vaidade, porque a gente acredita que através dos cartórios a gente pode fazer uma transformação social, econômica e social. É possível. Eu chego a ficar assim, sem fôlego ou muito empolgada quando eu falo disso, porque eu acredito tanto nessa possibilidade, eu enxergo tanto essa possibilidade, que eu tenho fé, que daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós vamos estar conversando de novo e vários cartórios já vão estar nesse movimento, gerando resultados fantásticos para suas sociedades. E eu gostaria muito que me contasse, que me mandasse mensagem, que compartilhasse nas mídias sociais o que vocês já conseguiram fazer num processo transformador. E são nas pequenas ações, não precisam ser ações grandiosas, podem ser pequenas ações, porque a soma das pequenas ações gera um resultado que vocês não imaginam. É fantástico. E eu não posso desistir no primeiro momento que não funcionou, que não deu certo. Porque vai ter coisas que eu vou errar, que eu não vou conseguir fazer. Que eu criei uma expectativa e não gerou o resultado que eu esperava. Mas, de novo, o feito é melhor que bem feito. Se eu fiz aquele movimento, algum resultado ele gerou. Ou algum resultado ele me deu de dizer assim, não é esse caminho, já é um resultado. Não é por ali que eu vou conseguir. Então, eu já sei, já tive um aprendizado. Né? Quantas vezes Isaac Newton fez uma invenção que não funcionou? Que não está na mídia, né? Que não estão nos livros de história? Muitos. Mas aquilo deu uma visão para ele que não era aquele caminho. E com isso ele começou a procurar outros caminhos. E isso eu digo para vocês, que não desistam no primeiro momento, mas que criem um propósito genial para a cidade de vocês. Um propósito transformador para a cidade de vocês. Eu me empolgo tanto com isso. Eu gosto tanto disso, né? E eu vivo dizendo para minha equipe assim, eu já vi. Quando eu vejo, eu não consigo desver. Porque eu percebo assim, é possível. Teve vários clientes que já conseguiram. Imagina isso em escala. Vai ser transformador. E a gente está conseguindo o apoio das entidades para fazer uma mobilização maior, para ajudar você a olhar para isso, ser beneficiado com isso. Mas você precisa fazer o seu movimento. Só nós não garante. Como eu disse numa outra live, a gente não faz mágica. Não sou mágica. Nós temos um método.
Sim, um método testado, um método que funciona, um método que já gerou muitos resultados pelo país. Daí você pode dizer assim, Denise, tu fala muito e eu não consigo ver como que eu vou sair aqui do cartório para ajudar a sociedade, né? O prefeito vai dizer assim, isso não tem nada a ver com o cartório, não precisa estar aqui, está se metendo em coisa que não é da sua área. Mas quando a gente vai com um propósito forte, valoroso, respeitoso, né? Não com ego lá em cima de dizer eu sou o herói, eu vou fazer o processo de transformação. Não, eu faço parte, eu quero contribuir. Qual a parte que pode ficar para mim? Qual a parte que eu posso desenvolver? E daí começa uma mobilização. E daí não existe essa questão partidária, não política. Não é isso que eu quero dizer, né? Mas uma questão de essência, de bem comum, de transformação social. Ontem, conversando com o Dr. Jordão na live, ele revelou que fazem 30 anos que ele é titular do cartório lá em Florianópolis. 30 anos. Olha quantos prefeitos devem ter passado por aquele município. E ele permanece lá. Então, vocês acham que um titular que está há muito tempo na cidade não contribui muito mais com um novo gestor que está assumindo a cidade? E a gestão da cidade é em benefício ao cidadão, não ao partido político. Em benefício ao cidadão. E é esse movimento que precisa ser feito. Levar o bem comum para o cidadão. Olha quantos processos, movimentos do REURB estão ocorrendo hoje pelo país. Muitos. Inclusive eu fiz uma live com a Ana, querida Maia, que hoje ela é presidente do CORE de Minas, e que ela deu uma aula naquela live, que deve estar lá no nosso canal do YouTube, entrem lá e ouçam, dizendo que quanto é fácil muitas regularizações fundiárias pelo país e as pessoas não sabem. Como seria bom se o titular de cartório de cada cidade entrasse em contato com a prefeitura e ajudasse no processo de desenrolar e fazer um REURB muito bem feito na cidade. E isso eu acredito que seja um propósito do titular. Ele conhece muito mais os caminhos, porque ele está muito mais tempo ali, do que o próprio prefeito, que normalmente troca de 4 em 4 anos. E não troca só o prefeito, troca toda a sua equipe. E daí o novo prefeito começa praticamente do zero. Então agora, esse ano, é uma oportunidade de você ajudar no processo de transformação com essa nova gestão. E fazer um movimento social grandioso. Denise, mas é gratuito. É muito trabalho, já estou com prazo alto. E ainda tenho que fazer trabalho de graça? Sim. Seu papel é esse. Ajudar na regularização do município. Só que é tão bom que depois ele gera renda. E quando um imóvel entra, né, pro cartório, além de tirar aquela pessoa de uma vida irregular e que ela pode vender aquele imóvel a partir desse movimento por um preço de mercado, esse imóvel vai vir para o cartório para fazer registro. Esse imóvel vai ir para o tabelionato para fazer uma escritura. E ele vai ter um valor agregado. Então, no futuro se ganha, com uma ação, se ganha para o resto dos tempos, com aquele imóvel. Então, olha o movimento que vocês podem fazer para esse processo de transformação. Ele é grandioso e vocês fazem parte disso. Então, se todo titular olhar com essa amplitude de informações para a sociedade e levar isso como um benefício, a gente faz esse processo de transformação muito mais rápido
menos doloroso, muito mais leve, muito mais feliz. E daí vocês podem dizer que é um sonho da Denise, um sonho da Chay, mas é. E nós acreditamos tanto nisso que a gente vai seguir esse movimento. Quando nós iniciamos com as lives lá no início da pandemia, a gente nem sabia qual o caminho que iria ter, né? Porque a gente não sabia nem se ia viver. Mas as coisas foram acontecendo e Deus foi colocando as coisas na nossa frente, onde a gente começou a perceber que a gente tem que fazer a nossa parte. Aquilo que a gente acredita, a gente tem que seguir. E com esse movimento, muitas pessoas se agregaram. Muitas pessoas vieram para o movimento do Prazo Zero. Eu recebo várias ligações de titulares agradecendo pelo movimento. E não é para contratar a Chay, não é para ficar bem na foto. É porque eles perceberam na essência que isso é um processo transformador. E que eu possa atingir o coração de todos que estão me ouvindo nesse movimento. Porque é verdadeiro, é o que eu sinto, é o que eu acredito.